Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Amém? Esse é o texto que a gente vai ler aqui essa noite. Eu não sei se você já teve aquela experiência de dar um branco, sabe? Quando você está falando alguma coisa, você está no meio de um raciocínio, de repente, caramba, o que eu ia falar mesmo? Caramba, o que eu ia falar mesmo? Piadinha. Não deu certo, não. Mas enfim, sabe quando você tem o branco? Uma vez eu estava apresentando um negócio, uma coisa lá na empresa que eu trabalhava antes, né? E estava lá meu diretor, vários gerentes, e tinha uma presidente nova que tinha acabado de entrar na empresa. Cara, você acredita que deu branco? No meio de uma coisa que eu estava falando, assim, foi meio desesperador. E aí eu estava apresentando uma coisa, todo mundo ouvindo, tinha, sei lá, mais de 20 pessoas, assim, na apresentação, e eu falando. E aí na hora não vinha palavra, não vinha, e deu um branco mesmo, assim. É uma coisa desesperadora. E aí na hora tinha uma gerente assim perto, ela meio que, sabe, dá uma palavra assim que dá um estalo, isso, tal. Aí você volta pro que você estava falando. Cara, é muito ruim quando a gente vive assim. Quando a gente está falando alguma coisa e no meio do caminho a gente perde o raciocínio e dá um branco, assim. Tem muita gente que na vida parece que vive esse branco. Parece que a gente acorda, vai dormir e parece que a gente esqueceu o porquê que a gente vive. Parece que a gente não tem muito propósito para fazer as coisas, para agir, para acordar a cada dia, para viver, para caminhar. Parece que a gente vive nesse branco. Tem muita gente que caminha assim. Tem muita gente que acha que tudo é por acaso, as coisas todas acontecem de qualquer jeito, enfim, o acaso está por aí. Tem gente que acredita em outras religiões, em filosofias, né, o budismo, o hinduísmo, o feminismo, e tem gente que dá a vida por essas coisas, por essas filosofias e vão vivendo assim. Nós que somos cristãos, nós que amamos a Jesus, a gente pensa, ou deveria pensar, como a Bíblia ensina pra gente. A gente vive para glorificar a Deus em tudo. A gente deveria viver dessa forma, porque é assim que a Bíblia ensina pra gente. No Catecismo Maior de Westminster, eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de ler, que é a base de fé da Igreja Oceânica, inclusive está lá no site. Catecismo são aquelas várias perguntas e respostas, sabe? Para explicar várias coisas com relação à fé que a gente professa nesse lugar. A primeira pergunta e a primeira resposta tem a ver com isso que a gente está falando aqui essa noite. Não sei se você já teve oportunidade de ler isso, inclusive vale a pena você fazer isso em algum momento da tua vida. Primeira pergunta que está lá no Catecismo Maior de Westminster: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta para essa pergunta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o objetivo principal de cada ser humano é glorificar a Deus e ter prazer em Deus o tempo inteiro. Inclusive, até abrindo um parênteses, vale a pena você ler mesmo lá o catecismo, que tem várias perguntas que eu acho que você já deve ter tido ao longo da tua vida. Por exemplo, como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus? E aí tem lá a resposta, não vou falar que não, senão perde a graça. Outra pergunta, por exemplo, como Deus criou os anjos? Você parou para pensar nisso alguma vez na vida? Outra pergunta, por exemplo, como a palavra de Deus deve ser lida? E aí tem várias respostas lá. Enfim, fica o parênteses e fica aí a curiosidade, depois baixa lá, dá uma lida. Enfim, o nosso objetivo principal, o objetivo da minha vida e da sua vida precisa ser glorificar a Deus e ter prazer em Deus, ter prazer na presença de Deus. Mas aí o que é glória? O que é glorificar a Deus? Se você pega a definição, né, básica de glória, glória é honra, fama, esplendor. Todas essas coisas significam glória. Ou seja, toda vida foi feita para que Deus receba glória, para que a sua fama brilhe, para que a honra dele se manifeste, para que os feitos dele sejam exaltados. A vida, na verdade, deveria ser como um grande filme. A gente ouviu isso uma vez no retiro de carnaval, né? É como se fosse um grande filme em que Deus é o astro principal. Ele precisa aparecer o tempo todo e a gente fosse só coadjuvante, sempre apontando para o ator principal. A vida precisa ser vivida dessa forma. Um outro texto que fala um pouco dessa questão da glória de Deus está lá em Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento
proclama a obra das suas mãos. Até a criação existe para mostrar a glória de Deus. Toda glória é para Ele o tempo todo, é sempre para Ele. E isso aqui é tão sério e profundo que a consequência inevitável de que a nossa vida precisa ser vivida para a glória de Deus, que tudo que a gente faz que não seja para a glória de Deus se torna pecado. Eu não sei se você já pensou nisso alguma vez na vida. E John Piper, que é um escritor muito bom, um escritor cristão americano, ele tem uma citação que diz o seguinte: por isso chego a esta triste conclusão. É pecado alguém comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa se não for para a glória de Deus. Em outras palavras, o pecado não é apenas uma lista de coisas prejudiciais, como roubar, matar, mentir. A gente peca quando a gente deixa Deus fora de consideração nas realizações triviais da nossa vida. Pecado é qualquer coisa que a gente faz que não seja feito para a glória de Deus. Essa definição de pecado é um pouquinho mais profunda, né? É meio bizarro. A gente volta e meia fala aqui da luta contra o pecado, que a gente tem que viver uma vida santa, que a gente tem que viver para agradar a Deus em todas as coisas, mas a gente sempre fica com aquela coisa na nossa cabeça assim, caramba, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, se eu transar com minha namorada tá errado, se eu de repente falar mal com meus pais, eu tô pecando. Mas quando a gente lê a Bíblia e começa a entender a vontade de Deus de verdade, a gente começa a perceber alguns conceitos e começa a entender que eles são um pouco mais profundos daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Pecado é tudo que a gente faz que não seja para a glória de Deus. E isso é tão profundo que às vezes a gente faz coisas tão bacanas e tão legais e a gente nem faz ideia que a gente pode tá cometendo algum pecado, se não for para a glória de Deus. É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui essa noite. Todo mundo tem um sentido na vida, todo mundo tem uma direção certa para seguir, ou deveria ter, quem não tem, um propósito. A gente precisa ter um propósito pelo qual viver. Um livro que a gente já leu aqui algumas vezes juntos, Uma Vida com Propósitos, quem já participou da campanha, o Rick Warren, ele tenta trazer, de uma forma assim resumida, 5 propósitos principais para a gente viver, para a gente ter pelo qual viver aqui. E ele fala da questão da adoração, que a gente precisa adorar o nosso Deus. Ele fala da comunhão, a gente precisa ter comunhão com os nossos irmãos. Ele fala do discipulado, a gente precisa caminhar com alguém mais maduro na fé, ajudando a gente a ser cada vez mais parecido com Jesus. A gente precisa servir e a gente precisa de uma missão, a gente precisa cumprir uma missão que Deus deu pra gente, que é de fazer discípulos, que é de falar de Jesus para as outras pessoas. Todos esses propósitos, todas essas coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, elas convergem para que a glória de Deus, para que a glória de Jesus seja manifesta. Ou seja, para que a fama de Jesus seja cada vez mais evidente, para que a existência de Jesus não seja questionada em momento nenhum. Isso é viver para a glória de Jesus. Viver para glorificar a Cristo deixa algumas consequências muito claras para a nossa vida. E eu queria compartilhar essas consequências aqui com vocês essa noite. A primeira delas é que quando a gente vive para glorificar a Cristo, a gente dá a maior importância para as coisas de Cristo. A primeira consequência que eu queria chamar a atenção é que quando a gente vive para a glória de Jesus, a gente dá muito mais importância para as coisas dele. Jesus morreu pela minha vida e pela sua vida, certo? Ele deu a vida dele pela nossa. Só que ele deu também uma missão para a gente. Ele não apenas salvou você, tirou você da vida que você vivia e trouxe para um reino de luz que é maravilhoso. Ele não só perdoou o seu pecado e te libertou, mas ele fez isso por um propósito específico. Jesus se fez homem, mostrou para a gente como viver e agradar a Deus. Depois ele comissionou a gente. Ele deixou claro, muito claro, uma missão. Olha só, agora vocês precisam ir e fazer discípulos. Vocês precisam falar de mim para as pessoas. Vocês precisam testemunhar a meu respeito para quem ainda não me conhece. Vocês precisam fazer discípulos, mostrar como deve ser vivido. Na verdade, isso é um pouco comum quando a gente se converte. Vocês devem ter percebido quando você teve a sua primeira experiência com Deus. Né? Que a gente está apaixonado, a gente está sentindo aquele calor no coração, a gente quer buscar Deus toda hora, a gente quer buscar toda hora, a gente quer orar sempre, a gente quer ler cada vez mais a Bíblia. E a gente fala de Jesus assim naturalmente. As pessoas veem uma alegria no nosso rosto, elas falam, cara, o que aconteceu? Eu te conhecia antes, você não era assim. O que houve? E a gente começa a falar, cara, eu tô com uma alegria que eu não sei te explicar, eu senti no meu coração uma coisa nova. A gente tem esse desejo no nosso coração e a gente precisa viver sempre assim. Só que às vezes
nossa vida começa a decair um pouco, e a gente começa a não buscar Deus como a gente deveria, e aí a gente começa, consequentemente, a não falar de Jesus como a gente deveria também. Mas dar maior importância para as coisas de Deus significa amar almas, amar pessoas, significa a gente pensar na eternidade o tempo todo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Todos os nossos problemas, todas as coisas que a gente vive aqui nesse mundo, nossos sofrimentos, nossas angústias, os nossos anseios, as nossas tristezas, as nossas fraquezas, são muito pequenos se a gente comparar com a eternidade que ainda vai vir, com a eternidade que a gente espera viver perto do nosso Deus, de Jesus, podendo olhar nos olhos dele, podendo olhar o nosso Salvador face a face. A nossa vida aqui, ela é curta demais para a gente dar importância para coisas que vão passar. Toda a eternidade vai depender desse pequeno momento que a gente vai viver aqui nessa terra. A melhor forma de viver é focando na eternidade. Um outro escritor muito bom, C.S. Lewis, tem uma citação também. Se você ler a história, vai perceber que os cristãos que fizeram mais pelo presente mundo foram exatamente aqueles que mais pensavam no mundo por vir. Desde que os cristãos deixam de pensar no mundo por vir, é que eles se tornam tão ineficazes neste. Isso é uma coisa muito, muito séria, muito profunda. Mas quanto mais a gente der importância para as coisas de Deus aqui, amando almas, mais a gente vai estar vivendo e entendendo a eternidade. Quanto mais a gente der valor para as coisas de Deus, mais a gente vai começar a amar outras almas, outras pessoas que ainda não conhecem a Deus. E mais a gente vai conseguir viver aqui na terra a eternidade, mais a gente vai conseguir entender como a eternidade. E assim a gente vai conseguir glorificar a Cristo. Deus é amor, mas Ele é amor amando pessoas e não coisas. Deus é amor amando vidas, amando corações, amando você e amando aquela pessoa que ainda não conheceu o amor dEle. Então, dar maior importância para as coisas de Deus significa, em primeiro lugar, amar a Deus antes de tudo, depois amar a gente, vivendo longe do pecado, e amar as pessoas com o amor de Jesus. Essa é a verdadeira adoração. Viver para glorificar a Cristo implica dar maior importância para as coisas dele. A segunda consideração e a segunda consequência é que quando a gente vive para glorificar a Cristo, a gente entende que a nossa vida só tem sentido se a gente estiver nas mãos dele. Quando a gente vive para glorificar a Cristo, a gente entende que a nossa vida só tem sentido se a gente estiver nas mãos de Jesus. Dar mais importância para as coisas de Deus é praticamente impossível sem a ajuda dele. No primeiro momento a gente falou sobre isso, a gente precisa dar mais importância para as coisas de Deus, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver nas mãos dele. A gente precisa estar nas mãos de Deus para viver dessa forma, como a gente está falando aqui. Quando a gente vive assim, a nossa vida começa a ter sentido. Você já parou para pensar, por exemplo, a guitarra ou o violão são instrumentos que parados eles não servem para nada, né? Eles precisam ser tocados por alguém. Mas você já percebeu que faz toda a diferença quem toca esse instrumento? Eu não sei fazer solo. Se eu pegar aquela guitarra ali e for tentar fazer um solo, vai ser uma catástrofe. Mas pede pro Luquinhas, por exemplo, fazer um solo, vai ser uma coisa muito linda dali. A guitarra continua ali, ela existe para ser guitarra. Só que faz toda a diferença dependendo da mão de quem ela tá, dependendo da pessoa que pega ela e usa ela. Deu para perceber o que eu estou falando? Quando algum instrumento, ou alguma ferramenta, ou alguma tecnologia está nas mãos de quem entende de verdade daquilo, aquilo passa a ser usado da melhor forma possível, da forma como foi criada para ser. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Quando as nossas vidas estão nas mãos corretas, a gente passa a ser o melhor que a gente pode. Eu e você fomos criados para ser o melhor possível, mas nas mãos de Deus, que é o nosso Criador. E a gente só vai conseguir ser o melhor possível quando a gente de fato se colocar nas mãos de Deus. O problema é que a gente quer toda hora sair das mãos de Deus. A gente quer ser guitarra sozinho.
Mas não tem como, a guitarra sozinha parada, ela fica ali parada. Não sai som, não faz diferença nenhuma. Só se você gostar da decoração que ela pode, sei lá, trazer para o ambiente, assim. Mas ela deixa de ter o propósito pelo qual ela foi criada para ter. Tem muita gente que não sabe porque vive, sabe? Tem muita gente que não tem propósito nenhum, tem muita gente que vive a vida e deixa as coisas irem acontecendo e não tem sonhos, e não tem projetos, e não tem propósito. Eu e você que somos cristãos, que amamos a Jesus, a gente sabe por que a gente vive. A gente sabe por que a gente vive e a gente precisa se colocar nas mãos de Deus, nas mãos certas, para a gente ser perfeitamente utilizado para o que a gente foi chamado para fazer. Amém? Só Deus sabe o que existe de melhor na nossa vida, nas nossas habilidades, nos nossos dons. Só Ele sabe como extrair isso ao máximo. E entender esse conceito é entender que a gente faz o que a gente foi chamado para fazer, e sempre que a gente faz o que a gente foi chamado para fazer, a gente está glorificando a Jesus. Quando a gente começa a entender que a gente precisa estar nas mãos corretas, a gente começa a viver isso da forma correta, tudo que a gente fizer, a gente vai começar a glorificar o nosso Deus. Isso faz com que a gente entenda que todas as habilidades foi Ele quem deu para a gente. Todas as coisas que a gente consegue fazer bem foi o nosso Deus que deu para a gente. Aí isso significa um pouquinho mais profundamente que qualquer elogio que a gente receba por alguma coisa legal que a gente faz deve ser recebido como gratidão a Deus que permite a gente fazer aquilo e a Deus que dá tudo pra gente, tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Tem um pastor muito conhecido que escreveu um livro muito legal chamado Louco Amor, Crazy Love, que é o Francis Chan. Ele é um dos meus preferidos, assim. Eu gosto de ouvir muitos vídeos dele, as pregações dele. E ele contou uma história uma vez, que ele fez uma pregação, se você puder depois ouvir, se o seu inglês é legal, assim, ouve alguns vídeos dele, assim, porque ele pregando é muito legal, assim. Eu olho para ele, dá a impressão de que ele está do lado de Jesus, sabe, o tempo todo. Eu já orei, assim, para Deus, falei, Deus, por favor, me ajuda a ser pelo menos 10% do que ele é, assim, sabe? Você sente que ele tem uma intimidade com Deus muito legal, assim. Mas ele contou uma experiência que foi a seguinte: ele foi pregar, e geralmente ele prega muito, assim, muito focado para jovens, sabe? Para uma galera mais nova, assim. E ele foi pregar para uma galera, e aí duas meninas, depois da pregação, foram falar com ele, falaram, pô, Francis, a gente gosta muito quando você prega, porque geralmente a gente ouve outras pregações e a gente não consegue entender muito bem, mas quando você prega a gente entende tão fácil as coisas, de uma forma tão clara, sabe? Tão tranquila. E ele conta que ele, no primeiro momento, ele ficou muito feliz com aquilo ali, com aquele elogio que ele recebeu. Mas ele falou que depois o texto de Isaías 42:8 veio na mente dele e ele se entristeceu por não ter dado glória para Deus naquele momento ali. E você sabe o que o texto de Isaías 42:8 diz? Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. A gente tem um Deus tão santo, tão lindo e tão perfeito. E a gente precisa entender que toda a glória é dada para Ele. Mesmo quando a gente recebe um elogio por alguma coisa que a gente faz. Porque se a gente faz alguma coisa bem, é porque Deus deu esse dom para a gente. E toda a criação e todas as coisas precisam viver e precisam andar de forma que a glória seja dada para Deus. É sobre isso que a gente está falando aqui. Ou seja, todos os dons que eu e você temos, quando a gente faz aquilo da melhor forma possível, a gente faz aquilo para glorificar a Deus, para glorificar Jesus, o nosso Salvador. E se a gente em algum momento não consegue perceber e não faz dessa forma, e a gente não dá glória para Ele, a gente peca. A gente peca. A gente precisa entender que tudo que a gente tem é para a glória do nosso Deus. Sabe, quando você está liderando uma célula e está indo super bem e a célula se multiplica, às vezes realmente você é um excelente líder, querido, mas aquilo ali só acontece porque Deus te deu aquela capacidade ali, Ele te deu aquele dom. Sabe, quando você pega bem uma onda, assim, quando você surfa bem, você só faz isso porque Deus te deu esse dom. Sabe, quando você manda bem numa prova, você quase gabarita e consegue alcançar aquele objetivo que você queria, você só fez aquilo porque Deus te deu aquele dom. E toda a glória precisa ser dada para Deus quando a gente faz essas coisas no nosso dia a dia. Sempre que isso acontece, a gente só vai dar glória a Jesus quando a gente entende que a gente só tem sentido nas mãos de Jesus, nas mãos certas, nas mãos corretas.
Ou seja, só faz sentido eu ter alguma habilidade porque Jesus me deu, porque Deus me deu, e isso se transforma em gratidão. Gratidão. Viver para glorificar a Cristo implica que a gente só tem sentido quando a gente está nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E aí quais são as aplicações para a nossa vida? Como que a gente vive de forma prática isso tudo aqui que foi falado? Em primeiro lugar, a gente precisa viver com os olhos voltados para a eternidade. Eu e você precisamos viver com os olhos voltados para a eternidade. O nosso objetivo final, ele não está aqui, ele não está nesse mundo. Ele está lá no céu, na eternidade com o nosso Deus. Então, viver com os olhos voltados para a eternidade significa que, em primeiro lugar, eu preciso adorar a Deus em tudo que eu faço. Em segundo lugar, eu preciso viver amando almas. Amando irmãos em Cristo que já estão salvos ou que ainda estão perdidos. E eu queria falar de cada um desses aqui. Primeiro, adorar a Deus. A gente precisa ter sempre um momento sozinho com Deus, com o nosso Salvador, um momento separado para Ele, um momento para ouvir a voz dEle, receber a direção dEle e continuar vivendo. Deus não precisa disso. Eu e você que precisamos disso. O Francis Chan, no livro que ele escreveu, nesse livro Louco Amor, Crazy Love, ele fala um negócio que é muito legal. Vale a pena depois você ler. Se você gosta de ler, pega esse livro e lê. Louco Amor, Francis Chan. Mas enfim, no momento ele fala assim: agora mesmo, centenas de milhões de anjos estão louvando o nome de Deus. Ele certamente não precisa pedir ou implorar para nós. Nós é que deveríamos implorar para adorá-lo em sua presença. Isso é forte, né, cara? Isso é muito legal. Deus não precisa da nossa adoração. Eu e você que precisamos adorar a Deus com todo o nosso coração. A necessidade é nossa. A necessidade é nossa. Deus, ele não pede a gente para adorar porque Deus tem problema com a autoestima dele. Você já deve ter ouvido isso várias outras vezes. Ele pede para a gente para adorá-lo porque ele sabe que a nossa alma depende disso. Porque ele sabe que a gente precisa disso. É uma questão de vida ou morte. Se a gente não adorar a Deus, a gente não consegue existir, a gente não consegue respirar. A gente não estaria aqui hoje, olhando, enxergando, vendo, respirando. Isso é bizarro, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu, assim, quando comecei a entender as coisas de Deus, isso não era um conceito que era muito nítido, muito claro para mim. Por que a gente adora Deus? Em alguns momentos eu pensava assim, cara, mas Deus às vezes parece meio, né, sei lá, meio prepotente, meio arrogante, assim, pô, vocês precisam me adorar. E aí a gente lia aquela história do povo de Israel e tal, do povo caminhando, e aí o povo de Israel começa a querer outras coisas, e no momento lá eles surtam e começam a adorar um bezerro, e aí Deus se ira com aquilo, não, vocês têm que me adorar. E eu sempre olhava para cara, mas por que isso é meio estranho? Por que Deus quer isso? Depois eu comecei a caminhar com Deus, eu comecei a perceber algumas coisas do tipo, eu tenho certeza que se hoje os nossos olhos fossem abertos para o mundo espiritual de uma vez só, e a gente conseguisse enxergar a glória de Deus, pensa comigo nessa situação, assim, eu sei que é quase que impossível, mas na nossa limitação, vamos tentar imaginar uma situação meio hipotética, assim, se você conseguisse de repente abrir os seus olhos agora, hoje, enxergasse aquela glória perfeita, aquela coisa inexplicável, uma luz que não dá para, sei lá, mensurar e uma perfeição na tua frente, a gente não conseguiria fazer outra coisa senão adorar. Não existiria qualquer outro gesto, qualquer outra movimentação do nosso corpo que não fosse a adoração. Deus é Deus, simplesmente. Deus é Deus. E aí não tem outra explicação para isso. Deus precisa ser adorado. E a gente precisa viver a cada dia, em cada gesto, em cada situação, em cada momento, em tudo que a gente fizer para a adoração dEle, para que Ele seja glorificado. Em outras palavras, para que Ele receba fama, para que Ele receba honra, para que Ele receba o louvor. A gente precisa viver dessa forma. Em segundo lugar, aquilo que eu tinha falado, a gente precisa viver amando almas. Ou seja, nossos irmãos que já estão em Cristo e nossos irmãos que ainda estão perdidos. Isso cabe a nós. E a gente pode usar a célula para isso. Já é um excelente canal. Às vezes você tem um pouco de vergonha, é um pouco tímido. Cara, convida o teu amigo para ir na tua célula. Deixa que o líder vai tocar a célula lá.
Você só dá aquele empurrão. Usa a célula para isso. Vamos convidar o máximo de gente que a gente conseguir. Vamos orar mais pelos nossos amigos de oração. E também é óbvio que a gente precisa fazer isso no dia a dia. A gente precisa falar de Jesus quando a gente sentir no coração, ou quando a gente também não sentir. A gente precisa falar de Jesus sempre que a gente puder, usando cada oportunidade na nossa vida. E aí a segunda aplicação, a gente deve viver disposto a ser usado por Cristo, sabendo que tudo é dele, por ele e para ele. A gente precisa viver disposto a ser usado por Jesus, sabendo que tudo é dele, por ele e para ele. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, lá no finalzinho, e no início do capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo, ele implora para que os romanos se oferecessem como sacrifícios vivos ali. Tudo em todo o universo só tem uma razão: Jesus, Cristo. Tudo em todo o universo só tem uma razão: é Jesus. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, um culto racional é uma entrega total a Jesus, a Cristo, nosso Salvador. Essa seria a adoração agradável a Deus. Tudo no universo é para Jesus, tudo é dele, por ele e para ele. Dá para entender isso quando você lê a Bíblia? Eu confesso que muitas vezes eu esqueço disso, cara. Muitas vezes. Quantas vezes eu sou egoísta, eu começo a pensar em mim. Quantas vezes eu quero, sei lá, acordar mais tarde, eu quero fazer outra coisa, eu penso na minha carreira, na profissão, como que vai ser no meu futuro. Cara, eu esqueço que tudo é dele, é por ele, é para ele. Quantas vezes eu faço a oração: Senhor, por favor, me dá a tua direção, porque eu não quero ir para tal emprego, se for para me afastar de você. Deus, por favor, me dá a tua direção, porque eu não quero estudar para tal coisa, se isso for me afastar da tua presença. Senhor, por favor, me dá a tua direção, porque eu não quero namorar aquela pessoa, se ela vai me afastar de você. Ela pode ser linda, mas não me interessa. Não me interessa, porque tudo é dele, é por ele, é para ele. Tudo precisa ser para a glória de Deus. Quantas vezes a gente acorda cedo pensando em trabalhar para que a glória de Deus se manifeste no nosso mundo, na nossa sociedade? Ou a gente trabalha só para ter o nosso dinheiro, para a gente conseguir fazer as coisas que a gente quer? Deu para entender como a gente vai vivendo a cada dia, a gente esquece esse conceito aqui de que tudo é dele, é por ele, é para ele? Quantas vezes a gente pensa em trabalhar para pagar o aluguel, sei lá, para fazer outra coisa, e a gente esquece que tudo deveria ser dele, por ele, para ele. Dele, por ele e para ele. Todo o universo. Não que a gente não possa viver, não possa ter coisas que a gente tenha prazer e não possa curtir a vida, mas até o nosso curtir a vida precisa ser curtir a vida para a glória dele. Até isso. Ah, é difícil, tal, cara, é complicado. É difícil às vezes porque a gente esquece, porque a gente tem uma natureza caída mesmo. Várias vezes a gente esquece como a gente precisa viver. Mas já parou para pensar como seria legal se a gente estivesse curtindo algum momento e de repente, cara, vamos parar para fazer só uma oração para agradar a Deus? Só para agradecer pelo que ele deu pra gente. Cara, como Deus fica feliz com esse tipo de coisa, porque tudo é dele, é por ele e é para ele. Amém? O melhor de Deus nem sempre é o mais fácil, nem sempre é o mais leve, mas se a glória é para ele é quem sabe o que deve ser feito, cara. Ele é quem sabe. Se Deus ama almas, então a nossa entrega por almas tem que ser muito intensa. Se Deus chamou a gente para alguma atividade específica, então a nossa entrega precisa ser total, precisa ser inteira. Isso porque a gente entende que tudo é dele, por ele e para ele. E aí eu queria concluir lendo um texto que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. A gente existe para dar toda a glória para Deus, toda a glória para Deus, como foi falado aqui. Mesmo assim, esse Deus que recebe toda a glória, trata a gente como filhos, trata a sua vida e a minha vida como filhos. A gente tem esse privilégio nas nossas mãos, vale a pena viver em cada detalhe da nossa existência, entender que tudo vem dele, para que a glória dele cresça.
Se Jesus não tivesse morrido por nós, não existiria nenhuma solução para a nossa vida. Só restaria a morte, só restaria a condenação eterna. Mas Cristo não poupou a própria vida, e Ele poderia ter feito isso. E mais do que isso, a própria glória, Ele deixou de ser Deus para se tornar homem. Para que eu e você pudéssemos ter um final de esperança, um final de salvação, um final de perdão de pecados, um final de proximidade com o Pai, com o nosso Deus, e viver para glorificar a Deus, é simplesmente entender o que Ele é para a gente, entender isso aqui, que Jesus largou a glória para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E a gente leva isso tão a sério, e leva a nossa gratidão tão profundamente, a ponto de a gente oferecer toda a nossa vida de forma natural e com muita alegria. Assim a gente tem o privilégio de viver, podendo pensar na eternidade e sendo usado com relevância por um Pai tão amoroso, enquanto a gente ainda está nesse mundo. Assim a gente consegue viver para a glória de Deus. Ou seja, viver de forma tão intensa, tão grata por tudo que Deus dá e oferece para a nossa vida, que a nossa gratidão, ela se reflete na nossa entrega. A nossa gratidão, Deus, eu sou muito grato, muito obrigado por tudo que você fez. De hoje em diante eu quero viver para a tua glória em tudo que eu fizer. E aí a minha gratidão é tão grande, é tão intensa, que a partir de agora eu vou viver para você o tempo todo. Vamos lá, eu vou ajudar na célula, vamos lá, eu vou chegar mais cedo aqui para orar mais, eu vou estar aqui aos sábados, não que a gente precise só disso, não, a gente precisa viver nisso, dessa forma no nosso dia a dia. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ler mais a Bíblia, cara, e a nossa vida vai ser tão perfeita, tão maravilhosa. A gente acha que a gente só precisa daquilo, a gente só precisa arranjar um namorado, uma namorada, que aí as coisas vão andar. Eu só preciso passar naquela prova, depois eu dou o gás total. Eu só preciso daquele emprego, depois que eu fizer. Cara, isso é o maior engano da nossa vida. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Primeiro, tudo que a gente precisa, eu só preciso me entregar para Jesus, e o resto todo vai acontecer. A consequência vai ser que as coisas vão vir de forma natural. O emprego que Deus quer vai acontecer porque Ele está à frente de tudo. O namorado ou a namorada que Deus quer vão aparecer porque Ele está à frente. E a gente vai começar a entender o tempo dele da melhor forma possível. Por isso que eu falo que a vida começa a ser maravilhosa e perfeita. Porque tudo é dele, é por ele e é para ele. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração? Você fecha o seu olho, baixa a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por quem você é, Senhor, para a nossa vida. Ajuda a gente a viver uma vida inteira na Tua presença, Senhor, uma vida intensa de busca, de adoração ao Teu nome. Senhor, a nossa vida não tem sentido se não for vivida para Você todos os dias, Pai. Toma nosso coração nas Suas mãos essa noite aqui, Deus, e ajuda a gente a viver de forma intensa mesmo, entendendo que tudo que a gente faz é para a Sua glória, Pai. Tira de nós todo o egoísmo, Senhor, todo o comodismo, tira a gente da zona de conforto, Deus, e traz a gente para a Tua glória, Senhor, que a gente viva para que o Teu reino cresça, que a gente viva para que a Sua glória se manifeste a cada dia, Senhor, a cada momento. Ajuda a gente a amar almas como Você ama almas, Deus. Ajuda a gente a amar a vida, Pai, deixando todo o pecado para trás, e ajuda a gente a entender que tudo o que a gente faz é para a Sua glória, Senhor. Ajuda a gente a viver para a Sua glória. Ajuda a gente a dar tudo, a entregar tudo por Você, como gratidão por tudo que Você tem feito, por tudo que Você faz, Senhor. Você é o nosso Deus, e a gente declara aqui o nosso amor por Você. Então perdoa todos os nossos pecados, perdoa toda a nossa frieza, Pai. Perdoa a nossa distância da Tua presença e traz a gente para mais perto de Você, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.